Mas, Paulo, Imagina, assim, mas ó, eu já vamos direto, assim, porque a gente está um pouco ansioso com os eventos, acontecimentos mundiais, que são tantos aí, é tanto acontecimento, é tanta revelação que a gente mal consegue, né, absorver e assimilar. Cada dia notícia, notícia. Hoje também falaram a notícia sobre, teve um informante ali, que é o Julian Assange, e o Benjamin Fulford, e ele falou, que as coisas estão aí a um passo de acontecer e tal, que está tudo para estourar, talvez EBS, alguma coisa. Então eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre isso, para tu comunicar para a gente o que tu está achando aí dessa confusão atual, aí, qual é a tua opinião desse panorama político mundial, e se de fato, né, a gente está caminhando para a finaleira quase, né, ou ainda se enrola por mais 6 meses, um ano, né, o que seria trágico para nós, né? Mas fala aí, a palavra é tua, Paulo. Fica à vontade aí. Tá? gente, a gente tá num tempo que ele tá bem estreito, bem acelerado, né? Muita coisa acontecendo. Se quiser botar aí o. Ele Ah, tá sim, vou aí. botar. Ah, tá aqui, tá. Ah, Ah, isso tá. aqui, tá. É, Tá. pronto. Boa. Agosto em alerta máximo, é isso. É alerta máximo. Então, uma das coisas. O alerta máximo de agosto, que é isso que a gente vai falar, né? Houve um ataque cibernético nos Estados Unidos que interrompeu o fornecimento de água em 7 cidades. E foi um ataque cibernético que ele parou tanto o fornecimento de água, como parou o tratamento de esgoto, né? Que lá é todo mecanizado, automatizado e eletrônico. E aí eles viram que esse ataque se estendia a outras cidades, então outras cidades poderiam também ficar sem água. Então eles viram uma grande ameaça ao sistema hídrico americano por causa desses ataques cibernéticos que aconteceu agora no mês de agosto, já logo no início de agosto. Também vários ataques, há uma grande preocupação dentro dos Estados Unidos, na Europa, de falsos ataques terroristas, que são ataques para poder estimular o medo, né? Há alvos críticos, né, como né, refinarias, né, área área de educação, escolas, Educação. universidades, grandes ambientes com grandes públicos. Então, há uma ameaça terrorista iminente, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, e inclusive nos países árabes, que não costumam ter ataque terrorista, porque o ataque terrorista normalmente acontece ali no Oriente Médio, nas regiões mais tensas, que são ali faixa de Gaza, Israel, e aqueles países que estão próximos ali, né? Iraque, Irã e tal. É. E aí eles estão falando que há uma grande risco, uma grande ameaça de fortes ataques terroristas. Também houve a colapso energético na Cuba. A Cuba passou, acho que foi um dia, foi 2 dias sem energia. Isso. Houve um apagão. Você soube disso, né? Sim, sim, é. Me parece assim que os americanos já estão fazendo alguma coisa lá dentro de Cuba, né? Já estão ou negociando ou Estão entrando, né? negociando, Espiando, estão né? entrando. Estão negociando. Aí eu acho que eles já estão lá mesmo, mas não vai demorar muito para que ali também se encerre essa situação, né? O que eles encontraram lá foi um acervo de mísseis, né? A longo alcance, como se a Cuba estocasse mísseis para algum interesse, né? Não é só esse apagão que não houve só esse apagão lá, houve uma queda de energia em algumas cidades americanas, cidades grandes, né? E eles estão vendo que não é coincidência. Sistema de água falhando, ameaça terrorista, queda de energia. Então lá acendeu-se um alerta máximo, né? Um risco extremo, porque na verdade ele faz parte dessas operações psicológicas e dessa batalha espiritual que ocorre no Oriente Médio, né? E também muitos ataques cibernéticos às infraestruturas americanas e também a bancos. Os bancos tiveram perdas, bolsa de valores oscilou. O que eles estão achando é que esses ataques cibernéticos, esses ataques que está acontecendo no sistema eletrônico, na internet, nas estruturas das organizações, ele seja a iminência de algo maior, que é como se eles estivessem testando, né, para algo maior. Então, esse agosto e uma ameaça muito grande da inteligência artificial, né? Eles identificaram que a Anthropic, que é a responsável pela, eu não sei se é Cloud ou é ChatGPT, que é a Anthropic. Ou não, OpenAI é o ChatGPT, a Anthropic é Cloud. E algumas IAs de alta memória, elas
meio que se rebelaram dentro do próprio sistema dele, né? Começaram a operar sozinhas, auto-inteligentes, aí eles ficaram meio assustados, né? O que também os pesquisadores, né, as pessoas que estudam isso, têm comentado que, na verdade, essa ameaça IA, ela é, na verdade, uma influência de controle, né? É tudo uma coisa planejada. E eles estão com uma previsão de que o nosso futuro possa ser dominado, possa ser controlado ou destruído. Também algo bem bombástico que aconteceu, que você deve ter visto, né, Luciano? As revelações do Coronga, né? As revelações do É, doutor. isso foi muito forte mesmo, né? Com o Dr. Fauci tá tudo vindo à tona aí, tá A tudo agenda aparecendo. dele, né? O diário É, dele, né? Onde ele é, proibia a ivermectina, é. ele promoveu a mídia ao medo. E o engraçado que apareceu, inclusive, brasileiros, autoridades brasileiras da área da educação, da ciência, que entravam em contato com ele, dizendo assim, o Brasil não quer seguir Agenda, essa agenda. agenda, eles estão indo contra, eles estão querendo curar as pessoas, estão querendo salvar as pessoas. Nós temos que fazer alguma coisa. Olha só, autoridades brasileiras, cientistas brasileiros, alguns, pediram ajuda a ele para barrar, na época o governo era Bolsonaro, para É, barrar o Bolsonaro e toda e qualquer pessoa que pudesse falar contra essa agenda. E aí é, essas revelações estão vindo à tona, e a verdade, sem filtros, sem medo, né? Sem mentira. é. E o mundo está observando, todo mundo está acordando, o despertar. Eu vejo, Luciano, que esses sinais de alerta máximo antecede algo maior, como se o Hum, EBS se é. aproximasse, dia de escuridão, e também uma grande ameaça nuclear envolvendo ali Israel, envolvendo o Irã, né? Hum, Envolvendo Ucrânia e Rússia também ali. Então há uma grande ameaça real nuclear. E, paralelo a isso, como há uma turbulência no mercado econômico, nas bolsas de valores, no mercado financeiro, os bancos não têm liquidez, ou seja, eles não têm dinheiro no caixa, eles não têm ouro, não têm prata, é. não têm liquidez porque eles tinham trilhões de dívidas dentro dos seus cofres e até eles estão revelando agora que talvez a operação do Colunga tenha sido uma operação psicológica para evitar um colapso de organizações financeiras que não tinham reservas. E para não haver esse colapso, eles fizeram uma operação psicológica, né? E aí, Uhum. mas só que agora essa conta está chegando, né? As dívidas, a inflação e está vindo uma recessão devastadora. Só para você ter ideia, o Brasil agora é considerado referência em algo ruim. É, Teve é. um artigo numa revista internacional que ele publicou assim: olha o que é que Portugal está fazendo, está brasilizando. O que é que ele está querendo dizer? Brasilizando significa está tornando ruim. O Brasil virou referência de fracasso. Olha É, só o é, nível que é, é. nós chegamos. Não, porque não tem. As contas não batem, superávit, hiperinflação, governo populista. E aí vai uma série de coisas. Então, essas crises do colapso econômico, ela está vindo rapidamente. Os bancos estão em risco geral, com medo, inclusive, dos saques, né? Porque Ah, há uma grande ameaça de uma quebra geral. E no meio disso tudo, nós temos os jogos eleitorais, porque, na verdade, o que eles estão dizendo que as eleições é um evento manipulado, né? E é, aí eles estão tentando intervir para que não haja manipulação tanto na eleição de meio mandato lá é, nos Estados Unidos, como no Brasil, como em outros países. Então, há uma é. divisão nacional com relação a isso. Por exemplo, os democratas lá ficam querendo a todo custo que os imigrantes ilegais votem, É. que haja eleição pelo correio, isso é uma clara da lei, né? Eles claramente estão querendo burlar a lei. Só que isso eles estão expondo. E então, pelo fato de nós estarmos em alerta máximo e os Estados Unidos, ele é o pavio da pólvora geral, É, né? Se é, estoura lá, vai estourar no mundo todo. Nós devemos ficar em alerta, né? E observando e estar preparado, porque agosto já iniciou assim, ó, nesse cenário é. bem agressivo, né?
Paulo, deixa eu E a- só te fazer fazer uma colocação com o anterior aqui, deixa eu ver. A gente pede assim que tu falasse que os bancos estão quebrando ou estão assim. A gente sente que o sistema financeiro não está forte, né? Está não tá muito. fora. E Não tem parece que reserva. não tem. É. Aí eles vão ser obrigados a migrar para o sistema blockchain, né? O sistema XRP, Ripple, para garantir. Mas só quem vai migrar, quem tem fundos de reserva. Então, É. talvez de 100 bancos, talvez uns 5, 8, 10 no máximo tenham. A grande maioria não vai ter. E não vai ter reserva para cobrir o que ele diz que tem, né? Mais ou menos assim. O banco diz, eu tenho US$ 1 bilhão. Aí você vai ver a reserva dele, ele não tem. Então, assim, agosto, os símbolos da Economist, então fala aí se esses símbolos aí tão Essa aí é falados, a né? capa, né? A Essa leitura que foi é. feita por alguns observadores, né, e informantes, que há uma programação preditiva, né, feita pela The Economist para agosto de 2026, mas a É. programação preditiva já está dizendo, é o que quer que se aconteça, não quer dizer que vai acontecer. Eles estão falando que satélites bastante avançados, tanto da China como dos Estados Unidos, estão aumentando essa conectividade. Inclusive, os Estados Unidos vai lançar uma nova linha de satélites de baixa, de atmosfera, Altura. de baixa altura, né, que rode mais próximo da atmosfera, para facilitar operações militares, né? E eles falam também da exploração espacial. Há projetos de uma nova operação espacial pela SpaceX, pela NASA. Eles estão falando que muitas revelações com relação ao sistema de saúde pública, farmacêutica e biotecnologia, a gente já está vendo, né, que as revelações do Fauci, eles já estão revelando a questão das vacinas, então está tudo indo a uma exposição bem grande, né? Na questão geopolítica, por exemplo, hoje os Estados Unidos decidiu não fornecer mais para a Ucrânia, né? Então, por exemplo, com a fabricação de mísseis na Rússia, na velocidade que eles vão, não tem condições mínimas de combater. Então, o que é que eles estão dizendo? Que a Ucrânia perderá a guerra em breve, porque ela não conseguirá lutar mais contra a Rússia, porque não vai ter mais apoio de ninguém, nem da OTAN, nem dos Estados Unidos. Então, essa questão geopolítica está avançando. Também teremos agora, possivelmente em agosto, o fim do conflito do Irã, né? Do Irã como peça no tabuleiro, fantoche aí, como manipulado por quem detém o poder. As urnas eleitorais e as eleições serão muito disputadas e serão decisões de poder que vão colocar em dúvida esse sistema. Inclusive, por isso que você pode ver que tem um X aqui, né? O cara tá numa urna, Tem uma o urna X ali, eletrônica. e ali eles falam que poderia ser o escândalo das caixinhas mágicas, né? Que vai vir à tona. Isso, que vai É vir isso à que... tona muito maior agora com relação a alguns países que usaram e não e vai revelar É. muita coisa. E a economia com impactos, né? Eles falam de símbolos monetários que sugerem um reflexo financeiro e efeitos globais em cadeia. Então você pode ver que a própria capa ela está refletindo o que a gente falou do Augusto bombástico, né? O É. reflexo É. do Augusto bombástico, que já está acontecendo nos eventos e ainda tem mais programação para acontecer. Eu acredito que até o final de agosto, início de setembro, teremos uma grande crise financeira. Uma É. grande crise financeira. Mais do que a gente imagina, maior do que a gente imagina. E Financeiro. isso vai refletir no cenário mundial, global, né? Vai refletir em tudo. Eu acho que também há uma grande possibilidade, inclusive, de não termos eleição. Há uma Pois grande é. possibilidade, porque se o cisne negro acontece, vai vir todas as revelações, que o cisne negro ele vai puxar as cordas do EBS e do Dia de Escuridão. Então ele Isso. puxaria e tudo seria revelado e não teríamos eleições, seria governos militares praticamente no mundo É. todo, né? Então, porque eles estão falando que o Trump está prestes a sair de cena, porque Ah, é. no roteiro, né, no trailer, é previsto que em algum momento o Trump se afastaria, porque aí os verdadeiros operadores dessa operação militar global assumiriam, né? Que são os generais americanos, Dos os generais da generais. Ah, aliança, né? Das ah, nações. Então eles estão tá. falando que o Trump vai se afastar, não sei o que vai acontecer, ou ele vai adoecer, ou ele vai morrer, alguma coisa assim, porque ele é um personagem, né? Uhum. Existe o Trump verdadeiro, existe os
os avatares, né? Em Avatares. São Ele tem, três, ele tem, quatro. eles Quatro, têm eles três, dizem que é quatro oito. cópias. Inclusive, ele se deixou filmar, ele dando a entrevista e o outro. Aí a gente não sabe quem é o verdadeiro, se é aquele que está falando, se é aquele que está andando com os militares. Então, ele deixou filmar, né? Eu já vi uma palestra que ele está falando aqui no microfone e tem dois Trumps assistindo a palestra. Ah, Um comendo pipoca e o outro com um boné vermelho. Então, eles meio que estão, assim, meio que expondo, né? expondo, né? Expondo a possibilidade de você ter uma cópia, expondo isso. Então, isso tudo está acontecendo. E aí o que ocorre é que, se isso está sendo exposto, se isso está sendo revelado, é uma preparação de uma operação psicológica que vai levar ao colapso de todo o sistema, né? Então, a gente está dentro do início do furacão, né? Do olho do furacão, né?